Olá, bem-vindos ao 9º episódio do Manda Resumos. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fundamental para quem estuda direito tributário para concurso, né? O crédito tributário. Parece um bicho de 7 cabeças às vezes, mas, olha, vamos tentar destrinchar isso juntos. Entender direitinho como que a gente sai da lei lá abstrata até o Estado poder cobrar o tributo de fato. Isso mesmo. Essencial pegar o fio da meada dessa sequência. Começa tudo lá no plano das ideias, na lei, né? E vai até se tornar uma coisa bem concreta. Uma obrigação com valor, com devedor, que o Estado pode exigir. Vamos seguir esse caminho passo a passo. Perfeito. Então vamos lá. O comecinho de tudo é a tal da hipótese de incidência, certo? Aquela descrição geral na lei, tipo ter um imóvel na cidade ou vender mercadoria. Exato, é a previsão. Ainda está no papel, é abstrato. Mas aí quando alguém, uma pessoa ou uma empresa faz aquilo que a lei previu, sei lá, compra um imóvel, vende a mercadoria. Aí sim, acontece o fato gerador. É o evento concreto no mundo real que funciona como um gatilho, né? Ele que liga o contribuinte àquela previsão da lei. E nesse momento que acontece o fato gerador, o que surge? Já é o crédito? O Estado já pode vir cobrar? Opa, calma. Ainda não. Com o fato gerador, o que nasce imediatamente é a obrigação tributária. O Código Tributário Nacional, o CTN, lá no artigo 113, parágrafo 1º, diz isso claramente. Só que essa obrigação que acabou de nascer, ela tem umas características importantes nesse momento. Ela ainda é ilíquida, ou seja, o valor exato certinho ainda não está definido. Ah, entendi. Ela também é incerta, porque formalmente talvez o fisco ainda não saiba exatamente quem é que tem que pagar, o sujeito passivo. Certo. E por causa disso tudo, ela é inexigível. O Estado sabe que algo aconteceu que gera tributo, mas ainda não pode, digamos, forçar o pagamento. Falta formalidade. Entendi. Então tem uma dívida ali, em potencial, mas que o fisco não pode executar ainda. E como é que se dá o pulo do gato? Como isso vira algo que pode ser cobrado? É aí que entra a estrela da nossa conversa de hoje, o lançamento. Esse é o procedimento administrativo-chave. É o lançamento que vai pegar essa obrigação que ainda está meio crua, né? E vai transformar ela no crédito tributário. Procedimento administrativo. O que ele faz exatamente? O artigo 142 do CTN explica direitinho. O lançamento tem várias funções. Ele verifica se o fato gerador aconteceu mesmo, determina a base de cálculo sobre o que o imposto incide, calcula o valor exato do tributo devido, identifica quem é o devedor, né, o sujeito passivo, e, se for o caso, aplica a multa, penalidade. E o fiscal que está fazendo isso, ele tem alguma escolha? Tipo, acho que não vou lançar agora. De jeito nenhum. Essa é uma característica crucial, cai muito em prova. O lançamento é vinculado e obrigatório. Vinculado e obrigatório. Isso. Vinculado porque a autoridade não tem margem de escolha, não tem conveniência. Se o fato aconteceu e a lei manda tributar, ela tem que lançar seguindo a lei. E obrigatório porque, se estão presentes os requisitos, a autoridade não pode se omitir. O parágrafo único do 142 é claro. A omissão gera responsabilidade para o servidor. Não tem acho que sim, acho que não. É dever. Nossa, isso é bem diferente de uma dívida normal entre pessoas, né? Precisa mesmo desse ato formal do Estado. Precisa. No direito público, especialmente no tributário, tudo gira em torno da legalidade estrita. O lançamento é essa formalidade indispensável. É ele que dá a liquidez, o valor certo, a certeza quem deve e a exigibilidade para a obrigação. Isso é bom para os dois lados, né? Como assim? Para o fisco, ele tem um título formal, um documento para poder cobrar, e para o contribuinte ele sabe exatamente o que, quanto e por que ele está devendo. E claro, a partir daí ele pode se defender formalmente da segurança jurídica. Aí tem um ponto importante também, o artigo 139 do CTN. Ele diz que o crédito tributário tem a mesma natureza da obrigação que o gerou. Se a obrigação é de pagar um imposto, o crédito é de imposto. Simples assim. Entendi. E vale lembrar, o Brasil adota a teoria que chamam de dualista. Tem dois momentos diferentes. O fato gerador cria a obrigação, o lançamento constitui o crédito. Não é tudo junto. Certo. E mais um artigo-chave para a prova.
o 144 do CTN. Ele diz que o lançamento tem que aplicar a lei que estava valendo na data em que aconteceu o fato gerador, mesmo que a lei mude depois, tá? Ah, interessante isso. É o tal do tempus regit actum, né? Exatamente. O tempo rege o ato. A lei do dia do fato gerador é a que vale para o lançamento daquele fato. Isso evita surpresas para o contribuinte. Faz todo sentido. Bom, então o lançamento aconteceu, o contribuinte foi notificado. E aí? O fisco já pode entrar na justiça se a pessoa não pagar? Ainda não. Tem mais uma etapa importante aí. Depois que o contribuinte é notificado do lançamento, ele tem um prazo, geralmente de 30 dias, para duas coisas. Ou ele paga, ou ele apresenta impugnação. Impugnação. É a defesa. Isso, é a defesa administrativa. Está lá no artigo 145, inciso 1º, do CTN. É o momento do contribuinte dizer, olha, não concordo com esse lançamento, por isso e isso. E enquanto essa impugnação ou um eventual recurso administrativo estiverem sendo analisados, a exigibilidade do crédito fica suspensa. O fisco tem que esperar a decisão administrativa para poder cobrar na justiça. Ah, então a cobrança fica parada nesse período? E quando que essa discussão administrativa termina? Quando o crédito vira definitivo? Exatamente. A gente chama isso de constituição definitiva do crédito tributário. É o momento em que não cabe mais discussão na esfera administrativa. Isso acontece basicamente de duas formas. Ou o prazo para impugnar acaba e o contribuinte não fez nada, não se defendeu. Perdeu o prazo. Isso. Ou então ele apresentou defesa, recorreu, e aí ele é notificado da decisão final administrativa, dizendo que ele perdeu e não tem mais onde recorrer administrativamente. Certo. E por que esse momento da constituição definitiva é tão crucial assim para quem estuda para concurso? O que acontece a partir daí? Acontece algo importantíssimo. É nesse exato momento da constituição definitiva que começa a contar o prazo de prescrição. A prescrição para quê? A prescrição de 5 anos que a Fazenda Pública tem para entrar com ação de execução fiscal. Ou seja, para cobrar a dívida na justiça. É o que diz o artigo 174 do CTN. Então veja bem, enquanto o crédito ainda pode ser alterado na via administrativa, o reloginho da prescrição para cobrança judicial não começa a correr. Isso garante o direito de defesa do contribuinte, né? Perfeito, muito claro. Agora, voltando um pouquinho para o lançamento em si. Como ele é feito na prática, é sempre do mesmo jeito? Não, não é. Varia bastante. E quem define como vai ser feito não é o fiscal na hora, mas sim a lei de cada tributo. O CTN prevê 3 tipos, 3 modalidades de lançamento. 3? Sim. E a diferença principal entre elas é o quanto o contribuinte participa desse processo de lançar. Interessante. Quais são essas modalidades, então? A primeira é o lançamento de ofício. Está lá no artigo 149 do CTN. O nome já diz, né? De ofício. A autoridade fiscal faz tudo sozinha. Ela já tem as informações que precisa, calcula o tributo e notifica o contribuinte para pagar. Não depende de nenhuma ação prévia do devedor. E aonde a gente vê mais isso? É típico de impostos sobre propriedade, por exemplo, IPTU e IPVA. O fisco já tem os cadastros dos imóveis, dos veículos. Muitas taxas também são assim. Ah, e tem um detalhe. O lançamento de ofício também é usado de forma, digamos, supletiva. Quando o contribuinte tinha que fazer algo em outra modalidade, declarar ou pagar, e não fez, ou fez errado por dolo, fraude, simulação, aí o fisco vai lá e faz o lançamento de ofício para corrigir ou cobrar o que faltou. Ok, primeira modalidade, de ofício. Qual a segunda? A segunda é o lançamento por declaração, previsto no artigo 147. Aqui já tem uma colaboração. O contribuinte ou um terceiro obrigado por lei tem que prestar informações para o fisco, informações sobre a matéria de fato, né? O que aconteceu. Com base nessa declaração, aí sim o fisco calcula o valor do tributo, formaliza o lançamento e notifica para o pagamento. E exemplos dessa? Um exemplo clássico é o ITBI,
o imposto municipal sobre a compra e venda de imóveis. O comprador declara o valor da transação para a prefeitura e ela calcula o imposto. O imposto de importação também funciona assim. O importador declara o que trouxe. E tem um detalhe no artigo 147. Se o contribuinte quiser corrigir a declaração para pagar menos imposto, ele só pode se provar que houve um erro de fato e se fizer isso antes de ser notificado do lançamento. Depois, já era. Entendi. E a terceira modalidade? Você disse que era a mais comum. Sim, é o lançamento por homologação, artigo 150 do CTN. Esse é o que mais acontece no Brasil, para a maioria dos grandes tributos. Aqui, o trabalho pesado fica mesmo com o contribuinte. Como assim? É ele quem tem que fazer quase tudo: identificar o fato gerador, calcular o valor do tributo, declarar isso para o fisco e o ponto crucial: ele tem que antecipar o pagamento, sem que o fisco tenha verificado nada antes. Uau! Ele calcula e já paga. Exatamente. Pensa no ICMS, no IPI, no imposto de renda da maioria das empresas, PiscoFins e ISS. Nesses casos, a empresa apura o imposto do mês, declara e já paga a guia correspondente. E o fisco, o que ele faz então? O papel do fisco vem depois. Ele vai pegar aquela declaração, aquele pagamento e vai conferir se está tudo certo. Se estiver ok, ele homologa o que o contribuinte fez. Tipo, dá um ok, está confirmado. Essa homologação extingue o crédito. Agora, se o fisco não fizer nada em 5 anos, contados do fato gerador, acontece a chamada homologação tácita. É como se o fisco concordasse pelo silêncio. E se o contribuinte pagou menos do que devia? Aí o fisco, ao verificar, vai fazer um lançamento de ofício cobrando só a diferença que faltou. Mais multa e juros, claro. Entendi as 3 modalidades, é bastante informação importante mesmo. E olha, falando em informação, esse é um ótimo gancho para a gente ouvir quem está aí na batalha dos estudos com a gente. Queremos muito saber que outros temas de direito tributário ou de outras matérias de concurso vocês gostariam de ver aqui no Manda Resumos. Deixem seus comentários, suas sugestões lá na plataforma onde vocês estão ouvindo a gente. A participação de vocês ajuda demais a direcionar nosso conteúdo. Bom, voltando aqui para o nosso crédito tributário, especialmente nesse lançamento por homologação, que você falou que é o mais comum, tem uma situação que, nossa, parece que toda prova cobra, né? Material que a gente está usando até grifou isso. O que acontece se o contribuinte faz tudo direitinho, entrega a declaração lá, tipo a DCTF, informando o valor que deve, mas simplesmente não paga? Não sai o dinheiro do bolso. Excelente ponto. Esse é um clássico de concurso e a resposta está numa súmula famosa da STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É a súmula 436. Súmula 436. O que ela diz? Ela diz o seguinte, olha só. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Constitui o crédito tributário. Quer dizer que a própria declaração já vale como se fosse o lançamento. Exatamente essa a interpretação do STJ. Quando o contribuinte declara formalmente que deve um valor X de um tributo sujeito a lançamento por homologação, essa declaração funciona como uma confissão de dívida. E para o STJ, esse ato do contribuinte já é suficiente para constituir o crédito. O crédito já nasce ali, líquido, certo e exigível, só pela entrega da declaração. O fisco não precisa fazer mais nada, não precisa de um lançamento de ofício formal para poder cobrar aquilo que foi declarado e não pago. Nossa, isso muda tudo na prática, né? Quais as consequências diretas disso que o pessoal precisa saber para a prova? São 2 consequências principais muito importantes. Primeira, cobrança mais rápida. Como o crédito já está constituído pela declaração, assim que vencer o prazo que o próprio contribuinte informou para pagar, ou na data da entrega, se for depois do vencimento, o fisco já pode pegar esse valor, inscrever em dívida ativa e mandar para a execução fiscal. Não precisa esperar um ato formal de lançamento. É papum. Agiliza para o fisco. Muito. E a segunda consequência, talvez a mais cobrada, o início da prescrição. Lembra do prazo de 5 anos para cobrar na Justiça? Lembra, artigo 174. Pois é. Nesse caso, da súmula 436, o prazo prescricional começa a contar da data de vencimento do tributo que está lá na declaração.
ou da data da entrega da declaração, se ela foi entregue depois do vencimento. Ah, então não precisa esperar a constituição definitiva lá do final do processo administrativo? Não, o marco inicial é o vencimento ou a entrega da declaração. Isso pode antecipar bastante o início da contagem da prescrição, comparado a esperar um lançamento de ofício futuro. É uma interpretação bem pragmática do STJ, né, focada na eficiência. E é crucial para a prova diferenciar. Súmula 436 vale para quem declara e não paga. Se o sujeito declara e paga menor, aí o fisco ainda precisa fazer um lançamento de ofício para cobrar a diferença, tá? Essa distinção é chave. Declarou e não pagou, súmula 436, crédito constituído. Declarou e pagou a menos, precisa de lançamento de ofício da diferença. Isso. Mesmo que existam críticas na doutrina, para concurso é esse o entendimento que vale. Súmula 436 na veia. Ufa, que mergulho, hein? Mas acho que conseguimos mapear bem a jornada. Recapitulando rapidinho. Tudo começa lá na lei, hipótese de incidência, acontece no mundo real, fato gerador, aí nasce a obrigação tributária, mas ainda não exigível. Depois vem o lançamento, que é o ato administrativo que formaliza tudo, calcula, identifica o devedor e torna a obrigação exigível, aí sim, constituindo crédito tributário. Vimos os 3 tipos de lançamento que dependem da lei do tributo. De ofício, fisco faz tudo. Por declaração, contribuinte informa, fisco calcula e lança. E o mais comum, por homologação. Contribuinte faz quase tudo. Apura, declara, paga antes e o fisco só confere depois. E fechamos com essa dica de ouro da súmula 436 do STJ. No lançamento por homologação, se o contribuinte declarou o débito, mas não pagou, a própria declaração já constitui o crédito. Importantíssimo. Perfeito. E, para finalizar, talvez uma reflexão. Percebem como todo esse processo, com suas etapas, prazos, formalidades, busca um equilíbrio? De um lado, a gente tem a necessidade do Estado, que precisa arrecadar para financiar tudo o que ele faz, né? Saúde, educação, segurança. Do outro lado, tem a garantia do cidadão, do contribuinte. A garantia de que ele não vai ser cobrado de qualquer jeito, mas sim por um procedimento previsto em lei, com direito a saber o porquê, a se defender antes que a cobrança se torne, digamos, forçada pela justiça. É verdade. É essa tensão constante, né? Entre o poder de tributar do Estado e os direitos e garantias do contribuinte. É isso que está por trás de toda essa estrutura do crédito tributário. Excelente reflexão para fechar. E, assim, a gente conclui essa nossa análise sobre o crédito tributário aqui no Mandar Resumos. Esperamos de verdade que tenha ficado mais claro e organizado na cabeça de vocês para ajudar na preparação. Muito obrigada pela companhia e pela atenção de todo mundo. Não esqueçam de deixar os comentários, as dúvidas e, principalmente, as sugestões de temas que vocês querem ver por aqui. A gente quer fazer esse conteúdo cada vez mais útil para vocês. Fiquem ligados que logo mais tem episódio novo com mais conteúdo estratégico chegando. Até a próxima, pessoal!